Pois é, parece que tenho mais um podcast a juntar aos milhares que eu já tenho. Não é sem nervosismo, sem uma espécie de turbulência na voz, sem a gaguez do pensamento, que calha bem, pois faz parte da sua natureza, que eu inicio este projeto. Palavra que me causa algum desgosto, mas eu gosto de me irmanar. E está tudo bem, como se costuma dizer, dizem os papagaios e dizem os ecos. Antes de me abalançar para a razão deste nome, convém talvez expressar algumas das minhas inseguranças. Parece-me que é como subir a palco e testar algumas piadas, novos ângulos. Não obstante este paralelismo com a stand-up, há uma diferença gritante. A resposta na stand-up é imediata ou tendencialmente imediata. No caso deste podcast, eu não estou sequioso de resposta. Aguardo, pacientemente, e ela pode chegar no dia seguinte, na hora seguinte, no mês seguinte, daqui a 10 anos. E eu tenho de aguardar. É uma forma de eu arranjar espaço na cabeça para outras ideias. Vamos ao nome. Actian, Acteon ou Actião sofre de um mal desses nomes antigos, vindos do panteão romano ou grego ou outros, que chegam a nós com várias grafias. E como eu não tenho nenhum filólogo à mão ou dinheiro à mão que me possa elucidar em relação à hipótese mais unânime, vou recorrer indiscriminadamente a todas, e se for preciso invente outras, a quando da menção do nome. Não obstante esta confusão de grafias, eu gosto de utilizar talvez a menos unânime, que é Actian. Actian era o caçador supremo da antiguidade. Era infalível. Não é para falar deste lado infalível do caçador que eu inicio este podcast. Ainda que haja um paralelismo, percebam desde já que o nome não foi gratuito, com o comediante. É aquilo que ele aspira. O lado infalível de Actian. Cada disparo uma presa, que há de carregar à cintura, como se fosse uma perdiz. Esquecendo isso, falemos da maldição de que Actian foi alvo. Muito resumidamente, sem adentrar por agora nos detalhes, fez algo que não pareceu bem a uma deusa e foi alvo de uma maldição. Foi transformado em viado. Uma das 1000 interpretações que chega até nós desse mito, e aquela que eu recordo quase diariamente, pois é um mito que me diz muito, mais uma contribuição para este nome, e só podia ser este nome, Metamorfoses do Ovídio, provavelmente o meu livro preferido, Actian, um dos mitos que eu me recordo com mais assiduidade, e a interpretação é esta que as coisas que nos amam mais tarde hão de nos abocanhar. A matilha, que era querida de Actian e vice-versa, havia uma ligação de cumplicidade entre a matilha e o caçador. Assim que ele se viu transformado em veado, os cães não o reconheceram e deu-se a matança. Foi esta metamorfose nefasta que fez com que Actian, antes de morrer, percebesse que tudo é mais frágil do que parece. Mais uma vez recorremos aos gregos antigos, a morte e o amor / criação nunca andam muito longe. Fica aqui uma explicação para o nome, ou uma explicação sucinta da origem deste nome. Este episódio será chamado de Círculo dos Gigantes, uma homenagem ao 8º círculo da Divina Comédia de Dante, que está o mais próximo possível do 9º círculo, o último, onde, no centro do qual, se acoita o diabo. E se há figura que se aproxima da comédia, do comediante, é o diabo, Dioniso, Baco, essas figuras, ou Momo, mas o Momo já é uma figura mais marginal. Daí os pactos faustianos, etc, etc. O Círculo dos Gigantes, onde vamos falar de alguns nomes
assim ao de leve, para o primeiro episódio, as contribuições que eles tiveram aqui e ali para a comédia, para o humor. De onde é que isto nasceu? É muito difícil. Teríamos de recuar até aos tempos de Aristófanes. Não vamos para aí, eu já tenho um podcast, embora parado, que há de explorar esse lado. Aquilo que podemos dizer muito rapidamente, Aristófanes gozou de uma liberdade e depois passou da comédia velha para a comédia nova, ainda que haja ali uma comédia intermédia. Havemos de falar, embora seja menos importante, onde o principal protagonista da comédia nova é Menandro, já nos elucida de uma certa coisa que me parece chegar aos nossos tempos impecável, que é a comédia de Menandro, uma comédia mais politicamente correta em comparação a Aristófanes, que gozou de uma liberdade do caraças, chegou mutilada. Aquilo é muito menos interessante. É um pensamento que ainda goza de uma certa importância. Pode ser aplicável aos nossos dias. E dá-nos uma imagem negra ou uma imagem entediante dos tempos que correm. O comediante hoje está mais do lado do Menandro do que do lado do Aristófanes. O comediante, ao aproximar-se da publicidade, está a agarrar-se, quer queira, quer não, a um guião. Vai afunilando, mesmo que ele faça questão de dizer politicamente correto não, ele está aí para o lado do guião cada vez mais manco. Outra contribuição importante. Lenny Bruce, que pode ser mais ou menos conhecido pela comunidade de stand-up, tem uma contribuição muito importante. Não foi o pai da stand-up, nem pouco mais ou menos. É provavelmente unânime a questão da paternidade. É um senhor francês, acho eu. Não sei se é mestiço, se é negro, e não percebo como é que os ativistas não vão buscar este exemplo. Considerado não o pai supremo do surrealismo, mas uma espécie de pré-surrealista, foi acolhido como brasa para os surrealistas começarem a ensaiar o seu fogo. 2 ou os 3 principais foram o Marquês de Sade, Isadora Ducasse, os Contos de Maldoror, astros menores como o Charles Corot. Essa personagem tem algo, além de ser um homem multifacetado, uma espécie de Leonardo da Vinci retardatário, há ali um aspecto biográfico que até pode ser encontrável, por exemplo, no Gato Fedorento. Aquele momento em que o guionista passa para a frente do palco. E isso está presente na biografia do Charles. Se ele é realmente o pai de stand-up, França, o berço da stand-up, aquilo que fez com que a stand-up aparecesse foi esse desconforto do guionista ao olhar para os atores e para as atrizes. Não é bem isto. E é esse desconforto que fez com que a stand-up aparecesse. É claro que há outras razões, estamos a simplificar demasiado o problema, que fez com que os Gato Fedorento aparecessem e outros por aí afora. O desconforto é parteira de várias ideias, de vários géneros. Agora focando na América, nos Estados Unidos, que é algo muito mais conhecido, é inegável a importância de 2 ou 3 personagens. Há um personagem que é inescapável, o Lenny Bruce. Foi importante até para nomes talvez ainda mais importantes, mas sem ele não apareciam. Por exemplo, não era possível haver um George Carlin sem um Lenny Bruce. Há uma contribuição do Lenny Bruce que chega até nós e que, como todas as contribuições, ou como todas as ideias, são subvertidas. Mas não é uma subversão cómica, uma espécie de subversão burguesa, ou uma distância citadina, aquilo que o rico faz quando se arma em boa pessoa e tenta ajudar o pobre, mas à distância. Não vai ele contaminar com as suas coisas. E a ideia do Lenny Bruce era em relação à verdade. Quando o comediante tenta fazer esse caminho em direção à verdade, quando ele dá conta, está a fazer comédia. E esta ideia chegou até nós, sendo que foi deturpada de 1001 maneiras. E uma das formas de desmascarar esta subversão manca não é uma subversão de índole humorística. É uma subversão de quem não tem folgo, é uma subversão acrítica. Se é um comediante que está muito ligado às marcas, ao mainstream, é impossível que ele esteja ligado à verdade. As duas coisas são inconciliáveis. Se querem verdade, não podem ter o outro lado. E há outra personagem que é tão importante, ainda que seja menos referida, que o Lenny Bruce, que é o Sal. Acho que se escreve C-A-H-L, se a memória não me falha. E qual é a importância dele? Há 2 contributos. O primeiro, stand-up comedian já com laivos de humor político. Foi provavelmente aquele que se atirou para aí. E o próprio estilo do stand-up conheceu aí o seu primeiro protótipo. Antes dele,
Havia figuras que se passeavam em cabarés, e isto era válido nos Estados Unidos como em França. Depois, não sei, mais para a frente, apareceram os surrealistas em França. Eu não sei como é que o stand-up, se é que teve peso nessa evolução, se, ok, nasceu em França, mas depois foi tudo para o outro lado do oceano. Pré-surrealistas, o humor mais literário estava a fervilhar. Os surrealistas, muitos deles, são muito, muito engraçados. E tem este lado também que merece ser discutido. Esse humor, mesmo o pré-surrealista, quando penso nos Cantos de Maldoror, ou no Marquês de Sade, em parte, o Alphonse Allais, o Félix Fénion, eu estou a agrupar isto nos surrealistas, alguns não são surrealistas. Estou a pensar na primeira metade do século XX. Aquele humor, atualmente diríamos mais de nicho, aguentou-se mais do que o humor dos Estados Unidos das primeiras décadas. E podemos pensar até o humor antes do stand-up, sei lá, o humor mudo. Ainda que haja diferenças, eu acho que o humor do Buster Keaton, se tivermos olhos atentos, acho que a grande parte sobrevive e percebo o desgaste, as sequências que continuam a estar frescas. Voltemos ao Sal. Eu não sei como é que é a pronúncia certa do nome. Procurem. Essa contribuição, a forma de apresentar o stand-up, foi o primeiro que, ao olhar para ele e olhar para o stand-up moderno, ok, há aqui um parentesco. Antes, qual era a força cómica dos Estados Unidos? Esquecendo os filmes mudos. Era o vaudeville. Mais uma vez, uma relação entre os Estados Unidos e a Europa. Esta coisa de entrarem e saírem personagens, o principal expoente foi o Groucho Marx. E o Groucho Marx tem um pé no vaudeville, há os outros irmãos, se bem que me parece, de entre todos, aquele mais proeminente. Tem este lado, tem um lado da escrita, muito engraçado, e o Groucho Marx depois foi presenteado com uma coisa que a maioria dos artistas gostaria de ser alvo, que é, foi reconhecido, foi esquecido, e quase no fim da vida foi reconhecido novamente. Teve 2 períodos áureos. E é realmente muito bom. Não há nada a dizer. O vaudeville, como o cinema mudo, tudo tem o seu fim. Em Portugal, o que é que podemos dizer? Há um período muito importante. Daí que eu torço sempre o nariz quando se diz nunca se viveu uma época tão boa em relação ao humor. Calma. Precisamos de saber para onde dirigir o olhar. E há um departamento no humor que estava a florescer nas primeiras décadas do século XX, que era o humor de jornal. Aquilo que nós vemos hoje, e eu nem sei se já foi extinto, o Inimigo Público, que começou por ser um jornal à parte e que foi absorvido pelo público, e agora não sei se é uma página ou 2, e nem sei se ainda existe, para dizer a verdade. Houve uma altura que houve dezenas, se não centenas, de jornais exclusivamente humorísticos. Alguns duraram meia dúzia de números, outros muitos números, mas estava a fervilhar do humor. E alguns, podemos dizer, mais racistas, mais xenófobos. Se fizermos uma colheita apurada, havia muito talento. E em termos de números, já que parece que só isso interessa, eu não sei se a balança inclina mais para o nosso tempo, se para aquele tempo. E tem outra. Se pensarmos no pulso dos tempos, aquele tempo era menos propício ao humor. Se esse tempo da censura regressar, e que parece-me que vai regressar, não sei por que meios, os humoristas não estão tão fadados para pôr a cabeça no cepo. Somos feitos de outra matéria. É um humorista que só consegue escrever se for guiado pelo cachaço da publicidade, dos números. Não consegue pôr a cabeça a prémio. Terá de ter algum valor. Os exemplos mais conhecidos, o Viena, que mesmo com a censura distribuía as suas revistas, estava mesmo a fervilhar. E o Viena, um exemplo daquilo que muitos humoristas dizem em relação ao seu ofício. O humor parece que é biodegradável. Quando damos conta, já se esfarelou. Embora haja redutos que se aguentem muito no tempo, como eu disse, na questão do humor literário, acho que se aguenta mesmo muito. No romance, ainda mais. O Quixote é um romance de travo humorístico e está aí. O stand-up, como é uma coisa ainda recente, eu não sei se tem esse condão, ou pelo menos grande parte das coisas, como estão muito ligadas à atualidade, ainda que por vezes não o digam abertamente, envolvidos uns anos, um punhado de anos, uma década, e aquilo não se sabe a nada. E para fechar, sim, um estudo, eu não me recordo da revista porque eu vi no podcast Enterrados no Jardim, que é uma profecia que eu já tinha lançado desde o começo desta nova vaga de inteligência artificial.
os comediantes que dizem não, a inteligência artificial não se vai aproximar disto aqui porque a comédia é dos humanos, mas fez um estudo, uma bela amostra em relação à poesia, e a poesia, quer se queira, quer não, é mais complexa que a comédia, ou pelo menos grande parte da comédia, e as conclusões não foram nada agradáveis. O público não consegue fazer a distinção entre a poesia escrita por homens, de carne e osso, e pela máquina. E isso deve pôr-nos de sobreaviso. Ou seja, é uma questão de anos, se é que começam a aparecer, e até poderia dar exemplos, mas seria deselegante. Porque há aí várias coisas que não se estão a ter em linha de conta. Toda a linguagem, antes mesmo do ChatGPT e variantes, já se estava a tornar muito mecânica. E um dos critérios usados pelas pessoas que foram alvo desse estudo é que aquilo que é humano, para eles, era o mais acessível. E isto aqui é um tiro no pé, esta coisa da acessibilidade. Se pusermos na mesa de dissecação o cadáver do consumista, aquilo que lhe está nas entranhas é isso, ele procura o mais acessível, ele não quer atrito. E este afastamento do atrito é aquilo que nos vai atraiçoar. Nós não queremos algo aparentemente ilegível, ou antes disso, algo que nos dê luta. E toda a arte, durante muito tempo, era algo que nos dá luta. Não é tanto se a máquina se transforma em humano ou o humano se transforma na máquina. É o nosso critério que já está todo bambo. Nós agarramos-nos a critérios que nos favoreçam. E isto condena quase tudo. Não vão ser tempos fáceis nem para a comédia, nem para a poesia, porque isto ainda está no início. Se não há hábitos, se muita gente já não consegue diferenciar aquilo que é escrito pelo homem ou pela máquina, e os critérios que usa é o critério da acessibilidade. Não sei. A respeito da comédia, já pensei e já disse alguns dos cenários que eu profetizo. Já disse alguns cenários. Parece-me que vamos chegar a um cenário mais ou menos semelhante. A comédia está toda a afunilar, as formas de a dizer estão a afunilar, e há aqui um lado na linguagem que está a ser descurado. Há um enamoramento pela linguagem falada. E a linguagem falada, se por um lado é aquilo que faz com que a língua permaneça viva, por outro, e este é o lado que é descurado, é também o primeiro sintoma de que a língua vai morrer. Quando os dizeres se cristalizam em certas frases, é sinal que a língua está prestes a cristalizar. E é por isso que é preciso acolher outras formas. E as outras formas, como causam estranheza e hoje vivemos no império da identificação, vai fazer, mais cedo que tarde, a morte disto tudo. A maioria de nós já fala, seja em registro cómico, seja no palco, seja fora dele, psicólogos, seja tudo o que vocês possam imaginar, falam num registro de slogan publicitário, frases curtas, tudo muito simples, o mais aparentemente claro possível, porque está toda a gente à espera de vender e o mais rapidamente possível. Este registro de eficácia atrai sonos. E se a poesia parece que foi abatida, ainda a andar por aí, mas desazada, a comédia parece-me que é uma questão de envergadura. Se a poesia já foi alvo disto, a comédia não é mais possante que a poesia. E é só uma questão de tempo, é só uma questão de se concertar em esforços para começar a fazer uma comédia eficaz. Já se começa a notar que a estranheza está aos poucos a ser abolida. Nota-se entre comediantes, nota-se na relação público-comediantes, o fator da memória. Há muito pechisbeck a ser vendido como ouro, há muito artigo de segunda mão que está a ser vendido como novo. E como o critério da memória desapareceu, mesmo alguém que esteja a par disto tudo, não o pode dizer, é sempre mal visto. É aquele gajo que estraga a festa. E começamos assim. Este é o primeiro episódio do Actian. O segundo será guionado, havemos de passar por alguns episódios. Quero falar do Kaufman, quero falar do Seinfeld, quero falar de Aristófanes, quero falar do Cervantes, quero falar dessa malta. Havemos de passar por muita malta. E está feito. Espero que partilhem, ouçam este podcast, o Actian, ouçam os outros podcasts que eu tenho, o Tertúlia de Mentirosos, o Túnel de Vento e por aí vai. Procurem Roberto Gamito no Spotify. Estamos aí.